Estamos de volta depois de mais uma semana, Ai, né, nós doutora aqui! Ai, Esli? nós aqui outra vez! Juntíssimas, certamente o episódio da semana passada deixou você, né, pensando, raciocinando, quem sabe até compartilhando, como nós pedimos aqui. Disse que é um assunto delicado, mas necessário de ser tratado, como ele bem disse. Não adianta a gente jogar nada para debaixo do tapete, né, Esli? Não, não Debaixo do joga, não. tapete nada se resolve, Ah, não. A né? luz liberta, a luz vem do Senhor, onde tem luz, tem cura, né? Tem saúde. Não, vamos nessa, vamos conversar, vamos falar, vamos jogar luz nessas coisas. E na semana passada, eu brinquei, né? A gente começou do início mesmo, falando sobre o que é de fato um abuso, seja infantil, ou seja contra qualquer pessoa. Inclusive, a Esli delineou isso aqui muito bem, o abuso que crianças, mulheres e até homens sofrem, falou sobre o abuso sexual em si, o abuso do olhar, o abuso verbal, muito, muito bom, muito interessante, muito esclarecedor. Mas se você não ouviu, ouça, volta aqui, ouça, reouça e compartilhe. E hoje, doutora Esli, eu sei que eu quero começar, eu sei que a gente não vai terminar só hoje, terão outros episódios. Mas o que a gente faz, né? Seja pai, de repente, os pais, avós, tios, sei lá, líderes da igreja, que estão aí, professores, com uma criança que sofreu um abuso. Como é que faz? É uma pergunta também delicada, né? Mas existem coisas bem claras que a gente deve e não deve fazer, né? Uma das coisas que acaba acontecendo com as pessoas, né, que sofreram abuso sexual de alguma forma quando criança, ou mesmo a própria criança, é dela se sentir suja, né? Muitas vezes a gente vê que ficam tomando banho, muitas vezes, ou lavam certas partes, ou cobrem certas partes do seu corpo. Assim, a conduta muda, né? Aquilo que era antes, assim, tranquilo, não é mais, né? Às vezes o inimigo fica ensinando besteira, né, no ouvido da gente. Ah, ninguém nunca vai gostar de você porque isso te aconteceu. Se alguém soubesse que isso te aconteceu, nunca vão te querer, nunca vão te aceitar, nunca vão te amar. Tudo mentira do inferno, sabe? Porque Deus nos ama do jeito que a gente é e ele chora e sofre com aquilo que uma criança sofre. Jesus tinha e tem, né, esse lugar muito delicado no seu coração, onde ele ama as criancinhas. E ele disse que era pior que você não tivesse nascido, né, do que você fazer mal para uma criança, né? Isso é muito grave. Então, o que a gente faz? Eu acho que as primeiras coisas que a gente tem que aprender a fazer, e eu vou dizer que isso aqui não é fácil, não, é você falar com calma com a criança. Deixa a criança contar para você o que aconteceu. E não você insinuar, através das suas perguntas, o que foi. Mas ele fala, não, conta para mim o que foi que aconteceu. Né? E ele tocou você? Aonde que ele tocou? De que forma? Não sei o que mais. Às vezes, inclusive, tem psicólogos ou outras pessoas que trabalham nessa área que têm bonecos, né, anatomicamente perfeitos, de forma que, especialmente crianças mais menores, né, que não sabem os Consegue nomes falar, mesmo, né? não sabem explicar tudo, né? Elas podem apontar, né, para a parte do corpo em que elas foram tocadas, mostrar a ação, né, do que foi feito. Isso deve ser feito mais por gente profissional, né? Porque, inclusive, se isso acontece com uma criança, precisa ter uma denúncia, né? Isso aí é crime, né? Adulto que faz isso com criança é crime. Então, Marcela, às vezes eu acho que as pessoas não entendem que isso é crime de botar na É. cadeia, né? As pessoas ficam achando, não, é assim normal, todo mundo... Não, não é assim, não, é crime, né? A Bíblia fala contra, e o nosso Código Civil, né, nosso Código Criminal também fala contra também, isso é crime. Então, não assuste as crianças. Ai, porque às vezes a gente fica assustada do lado de dentro e bota aquela cara Até de Até paisagem do porque, lado de Gil, eu até fora. ia te fazer uma pergunta, a criança, de repente, também está numa luta dentro dela, porque ela tem um certo temor de imaginar que os pais podem não acreditar. Isso é real, né? Porque você disse, inclusive, no episódio Essa é a anterior, segunda coisa que eu ia falar. Agora, você ah, já me adiantou. Mas vamos lá, porque vamos você disse no primeiro falar com episódio calma. anterior que geralmente isso acontece com gente que é da confiança, gente do
do meio, Por então a isso criança que, está às com vezes, é medo, né? importante a gente perguntar, entendeu? Porque Entendi, nem sempre a criança vai te contar espontaneamente. espontaneamente. Quanta gente que eu conheço, que 40, 50, 60 anos depois me contou, pela primeira vez na vida, em voz alta, que isso aconteceu com ela. Entendeu? Guardou Então, isso a assim, vida inteira escondido. guardou a vida inteira esse segredo, né? Então, o segredo é um lugar escuro na nossa vida, onde o inimigo enfia suas garras para nos manipular. Quando a gente rompe esse segredo, a gente rompe o poder desse segredo na nossa vida. Mas tem que fazer isso com a pessoa certa e da forma certa também. E por isso que nós, como adultos, e que somos esclarecidos pela Bíblia, pela palavra de Deus, temos que poder ouvir o que a criança está nos dizendo com calma e não culpá-la. A criança jamais, 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 jamais tem culpa disso. Jamais, entendeu? A criança fica confusa, ela pode ter sido até aliciada antes por outras pessoas. Uma criança que sabe mais do que ela deveria saber, pela idade dela, a gente já começa a desconfiar o que está acontecendo aí, porque como é que ela sabe isso? Mas também não é para a gente ficar insinuando essas coisas. Deixa a criança falar, diz que ela não vai ser castigada, ela só precisa contar a verdade para, inclusive, a gente poder ajudá-la. E acredite no que ela diz. A gente tem que acreditar, entendeu? As pessoas dizem, tá inventando isso daí, imagina, isso é fantasia de criança. Não, criança não sabe, nem sabe muitas vezes, nem sabe, tem informação suficiente para inventar essas coisas. Fantasiar nesse nível, né? Sabe? Então, seja o que for que ela viveu, acredite e diga isso. Eu acredito no que você está me dizendo, né? Porque pode até ser uma loucura, aparentemente, mas para a criança, aquilo é verdade, né? E aí a gente precisa procurar uma ajuda profissional e tem que fazer uma denúncia criminal. E isso que as pessoas não querem fazer, muitas vezes. Por quê? Porque não são pessoas estranhas. Se fosse uma pessoa estranha, é muito fácil fazer essa queixa-crime. Mas quando é um familiar, quando é um conhecido, quando é um vizinho, quando é um amigo, né? Aí as pessoas não querem fazer, mas precisa fazer. É crime. Essa criança tem que ser protegida, né? Então, vamos acreditar, né? Eu já tratei pessoas que me disseram assim: o pior não foi o que me aconteceu, o pior foi que minha mãe e meu pai não acreditaram em mim. O pior foi a reação da minha mãe. O pior foi assim, ela ficou tão apavorada. Sabe, eu estava com aquela reação toda, porque o menino me beijou. E minha mãe já achou que era a coisa pior, já, sabe, me fez tirar roupa, olhar minhas pernas, não sei o que mais para lá. E aquilo ainda fica pior, né, do que realmente aconteceu. Então, vamos com calma, que é muito difícil. Eu sei que nessa hora, quando a criança fala, ou a gente pergunta e tem a resposta que a gente mais teme, o coração Controlar a sai pela emoção, né? boca. Mas assim, como eu disse, faz cara de paisagem do lado de fora e fica orando do lado de dentro com todo o teu terror e temor que você está vivendo. Mas vai ouvindo, vai anotando, vai prestando atenção no que está acontecendo. Não é você que tem que fazer uma inspeção das partes privadas da criança, a não ser que exista um sangramento, né? Ou um corrimento. E aí a gente vê, né? Vê na calcinha, vê na cueca, vê alguma coisa, vê no ânus, muitas vezes também. Os meninos, muitas vezes, é ali que vai aparecer a coisa, né? E leva no médico e leva também, de alguma forma, tem que fazer essa Polícia. queixa. Enfim. Fale para a criança que a culpa não é sua. Nunca é a culpa da criança. E diga isso com todas as letras. Isso não é sua culpa. Você pode me contar, você pode me explicar, né? Fala do jeito que você quiser falar, fala devagar, fala depressa. Quer desenhar, quer mostrar para mim? Tudo bem. Eu só preciso saber o que aconteceu para eu poder te ajudar, para eu saber como é que eu vou poder ajudar. Eu quero que você saiba, isso não é sua culpa, você não fez nada para provocar o que tá acontecendo, o que Essa aconteceu com situação. você, né? Acho que assim, por aí já começam umas dicas importantes, né? A criança, ela tem que ser separada da pessoa, e quem tem que ir embora não é a criança. Eu já vi tantos casos aqui no Brasil que me assustam, me deixam assim tão chateada.
onde Criança é a isolada. criança sofre o abuso e ela é retirada da família, em vez, como que dizem, para O protegê-la, abusador, né? que eu entendo que é isso, mas assim, quem cometeu foi o pai, o padrasto, o avô, o tio, o irmão mais velho, sei lá o que, um irmão muito mais velho, né? Alguma coisa assim. E aí quem sai, né, não, a criança tem que ficar naquilo que na sua rotina, no seu lar, a não ser em situações muito extremas. Mas o pessoal não quer mandar o homem embora, quem ganha o dinheiro, quem paga as contas, né? Ou assim, o adulto, né? Muito mais fácil, né? Dizer que a criança é culpada, que ela está inventando também, nunca mais ela vai te contar. Se você falar, tiver essa reação, nunca mais ela te conta nada na vida, né? Então, é importante separar, né, imediatamente, mas quem tem que sair é o adulto, né? Gente, isso é crime, eu fico falando, as pessoas não acreditam, isso é crime. Nos Crime. Estados Unidos, e aqui no Brasil cada vez mais, mas nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá, na leis, e a lei, assim, uma das leis principais, assim, se eu souber que uma criança, se eu desconfiar, não souber, se eu tiver uma suspeita, porque não é meu lugar como psicóloga comprovar, isso aí é da polícia, da detetive, sei lá o quê, se eu suspeitar que uma criança está recebendo vivenciando algum tipo de abuso sexual, o abuso físico, inclusive, qualquer tipo de abuso realmente da criança, eu, como psicóloga, como pastor, como psicoterapeuta, né, como trabalhador social, eu sou quem tem que fazer a queixa. Médico tem que fazer queixa-crime. E se eu não, assim, eu tenho que fazer uma queixa ao Departamento de Cuidados de Criança, eles vão fazer a busca, né, dos dados, se é verdade, se não é verdade, vão ver se isso realmente aconteceu, se não aconteceu. Eu não sou policial, não sou eu que vou fazer isso, né? Isso serve para o líder na igreja também, né? Também. E se eu não Ele pode fizer, requisitar ali. quem perde o seu CRP, seu direito a trabalhar, sua Você. habilitação, sou eu. Entendeu? Quem vai para a cadeia é o policial, o médico que não. Porque se a gente não faz a queixa, a gente é conivente. Nós somos obrigados, por lei, né, a fazer, a levantar essa suspeita nos departamentos. Cada estado tem 50 estados, tem 50 leis, tem 50 formas de fazer isso. Mas em todos os lugares, a gente tem que fazer essa denúncia no lugar apropriado, né, de forma que essa criança possa ser protegida. E se eu não fizer a denúncia, eu perco a minha habilitação. Né? Então, é Outra grave, porque aí eu mentalidade, fico né? conivente. Então, eu acho que aí dá muitas dicas, né, para a gente saber. Busque tratamento, existe ajuda apropriada, tanto para a criança quanto para os pais. Eu já atendi muitos pais cujos filhos foram abusados também, sabe? Porque pai e mãe sofrem Fica demais, tá louco? marcado, né? A gente tem vontade de matar um cara, uma pessoa dessas, entendeu? E mulheres também, não vai pensar que é só homem, não. As Tem mulheres muita mulher também abusam. abusadora agora também, né? E cada vez mais a gente vê isso daí. Então, ensine boa educação sexual, boas formas de se proteger de acordo com a idade, com a compreensão, com o entendimento da criança. Busque ajuda. A igreja tem como missão poder ensinar boas coisas para as crianças, científica e biblicamente, como a criança também pode se proteger. Pastores também abusam, pastoras também abusam, líderes cristãos, isso não acontece só na Igreja Católica, que todo mundo acha, ai, não, que padre que fez. Não, conheço muitas histórias de pastores que também abusaram de criança, e não é nenhum, nem dois, nem três, líderes de célula, líderes cristãos, né? Que assim, é quando realmente a traição pior, porque não só é uma traição da confiança, é a traição da confiança e da fé, né? Então, abra o olho, né? O mundo jaz no maligno. E era isso que eu tinha para te dizer. É isso. É, Não é gente, brincadeira. muito o que pensar, muito o que ajustar, muito o que compartilhar também. Sei que ainda tem mais, semana que vem eu vou dar mais algumas esmiuçadas nesse assunto do abuso sexual, tratar, eu vou querer puxar isso da Sli, porque ela até disse isso no outro episódio, o que atrapalha na vida do adulto quando ele sofre um abuso sexual lá atrás. E eu vou voltar na semana que vem fazendo essa pergunta para a doutora Sli.
Combinado. Aí nós vamos falar também do abuso sexual infantil, que tem as suas marcas no adulto e no que acontece com os adultos também. Combinado, Marcela, a gente vai se falando. Até a próxima. Combinado, beijo.